Agora o texto vai para você e a gente começa, beleza? Mais uma árdua tarefa, de preferência muito agradável. Acostume-se a ler. Vamos lá. Assistimos à dissolução dos discursos homogeneizantes e totalizantes da ciência e da cultura. Primeira coisa, a gente já vai parar nesse sinal de crase, ó. Aqui, ó. Olha só. Já vamos parar por aí. Por que é que tem esse sinalzinho de crase nesse A? Assistir com o sentido de vivenciar. Já ouviu isso tantas vezes, né? Assistir com o sentido de vivenciar, presenciar, estar presente a e tal, é sempre um verbo que exige preposição a, portanto, transitivo e indireto. Mas o a, artigo definido feminino singular, que acompanha e determina o substantivo de solução, temos dois as num só. Portanto, crase, crase. Eu prometo que eu não paro muito nesse texto para questões gramaticais, por enquanto. Vamos lá. Assistimos à dissolução dos discursos homogeneizantes e totalizantes da ciência e da cultura. Não existe narração ou gênero do discurso capaz de dar um traçado único, um horizonte de sentido unitário da experiência da vida, da cultura, da ciência ou da subjetividade. Há histórias, no plural. Para quem parou agora, né? Para quem parou agora um pouquinho assim, para pensar, dizendo assim, ô João, eu não consigo ler esse texto. Calma, vai lendo. Às vezes a ideia fundamental não está no início, está no meio, às vezes está no fim, e as questões são outras, né? O texto pode parecer às vezes dificílimo, mas nem sempre ele quer que você entenda o dificílimo, ele quer que às vezes você veja o fácil. Então, calma aí, meu irmão. Vamos lá. Há histórias no plural. O mundo tornou-se intensamente complexo e as respostas não são diretas nem estáveis. Mesmo que não possamos olhar de um curso único, por um único ponto de vista, por um único viés, por uma única forma de ver, por um único modus de focar. Olha lá, o mundo tornou-se intensamente complexo e as respostas não são diretas nem estáveis. Mesmo que não possamos olhar de um curso único para a história, os projetos humanos têm um assentamento inicial, uma base, um fundamento, um alicerce. Ele chamou de assentamento, que já permite abrir o presente para a construção de futuros possíveis. Tornar-se um ser humano, vamos lá, acompanha. Tornar-se um ser humano, acompanhe o texto por gentileza, por favor. Tornar-se um ser humano consiste em, paradinha gramatical, ó. Consistir é um verbo transitivo indireto que exige preposição em, na maioria das ocasiões em que ocorre. Consiste em participar de processos sociais compartilhados, juntos, unidos, nos quais emergem significados. Nos quais emergem significados, sentidos, coordenações e conflitos. Olha só, gente, vai ser uma das questões mais difíceis dessa prova, ó. Olha só. Tornar-se um ser humano consiste em participar de processos sociais. Aqui, ó, nos quais, vamos grifar isso aqui tudo, ó. Nos quais, é isso mesmo. E não consegui, tem que ser uma por uma, não tem problema. Aqui, ó, nos quais, deixa eu ver se eu consegui. Vamos ver aqui, ó. Acho que agora eu consegui também. Espera só um pouquinho. Ih,
Tem que começar de novo. Pronto. Tá aqui, ó. Pronto. Consegui, ó. Nos quais eu gostaria de que você parasse um pouquinho para pensar. Isso não é gramática, gente. Isso é gramática aplicada a texto. É diferente. Olha só. Tornar-se um ser humano consiste em participar de processos sociais compartilhados, nos quais emergem significados, sentidos, coordenações e conflitos. Vamos inverter um pouquinho o raciocínio, ó. Já conhece isso. Esse quais aqui, ó, está no lugar de processos, não é? Está no lugar de processos. Bacana? É processos nos quais... Agora cuidado, hein? Há um sujeito composto pós-posto. Ó, nos quais significados, sentidos, coordenações e conflitos emergem. Ou seja, os significados, os sentidos, as coordenações e conflitos emergem nos processos sociais compartilhados. O autor do texto inverteu bastante a ordem, mas todos nós aqui já somos capazes de ler, sem só juntar palavras. Estamos treinando, nós não só juntamos palavras, como as entendemos no contexto. Esse é o grande lance de ler, gente. Quer ver? Já te expliquei esse aí. Vamos lá. Ó. A complexidade dos problemas desarticula-se e, precisamente por essa razão, torna-se necessária uma reordenação intelectual que nos habilite a pensar a complexidade. João, esse texto é muito esquisito, eu nunca entendi um texto desse, jamais vou entender. Então, primeiro, comece a olhar as questões, tá bom? Primeira coisa é o enunciado, você já está acostumado com o processo antigo, né? Que nós temos cultivado. O primeiro passo é ler o enunciado. João, você me deixa preocupado. Tem que ler o enunciado. Eu recebo mensagens de vocês dizendo: errei porque não li o enunciado. Olha, dá vontade de mandar um raio, como se eu fosse Zeus, né? Que é aquele mandador de raios, o grande deus do Olimpo, dá vontade de mandar raio via satélite para você. Tem que ler o enunciado. Você tem que ler o enunciado. Então lê comigo. Julgue os seguintes itens a respeito da organização das ideias no texto acima. Vamos lá. O primeiro aí, ó. Subentende-se da argumentação do texto que a sistematização dos gêneros do discurso ainda é insuficiente para explicar satisfatoriamente o complexo sentido da cultura e da ciência na formação dos sujeitos. João, fiquei preocupado com esse negócio aí porque eu achei tão bonito e não entendi nada. É o seguinte, gente, pelo que nós lemos, com todo cuidado, é possível subentender. Subentende-se é o mesmo que infere-se. Ou seja, estamos em busca, é o mesmo que depreende-se também. Estamos em busca, é o mesmo que deduz-se também. João, assim você me pira. Piro nada, rapaz. Você tem que aprender a fazer esse negócio. Ó, subentende-se, infere-se, deduz-se, depreende-se. O texto indica que temos que buscar no texto algum indício mínimo de possibilidade para aquilo que ele diz. Esse subentende-se que está aí, ó, é uma chave bacana para você acertar a questão. Será que no texto, por sua argumentação, a sistematização dos gêneros do discurso ainda é insuficiente para explicar? Gente, o texto nem indica, nem fala nada sobre sistematização dos gêneros do discurso. Não diz nada sobre isso. Coisa nenhuma. João, mas é porque é para subentender, é para inferir. Ora, muito menos ainda. O texto tem como fundamento
a ideia de que há uma dissolução dos discursos homogeneizantes e mais nada, coisa nenhuma. Legal? Então, essa parte aí, gente, já resolve essa questão, ó. Vou deixar grifada para vocês. Quando se fala em sistematização dos gêneros do discurso, ainda fala assim, pior ainda, ó. Ainda é insuficiente para explicar satisfatório. Isso é uma bobagem. Aliás, creio em mim. Eu vivo disso há muitos anos. Há muitos anos. Minha família e meus cães, meus cachorros também. Certo? Ouçam o conselho de um burro. Provas do CESP, às vezes dizem bobagens. Os itens, né, das questões dizem bobagens de modo solene, para a gente se sentir meio amedrontado. Ah, mas isso está com a cara de estar certo, e não sei o quê, e não tem nada de certo nem de coisa nenhuma. Falou uma grande besteira no item 1, esse item 1 está obviamente errado.